Vamos então, voltando? Vamos pensar nisso que nós acabamos de anotar antes do intervalo. A forma de execução é livre do homicídio. Quer dizer, eu posso praticar o homicídio por qualquer modo. A lei não diz assim, matar alguém usando forca. Não diz isso. Ela diz matar alguém. Não diz matar alguém usando faca, usando revólver. Não, é matar alguém. Quer dizer, significa forma de execução livre. E eu tenho a possibilidade, o homicídio pode ser praticado por ação ou por omissão. Normalmente, o mais comum é que ele seja praticado por uma conduta comissiva, ou seja, por uma ação. O sujeito atira e mata a vítima, estrangula a vítima, esfaqueia a vítima. Né? Isso é homicídio por ação. Mas o homicídio admite a forma omissiva imprópria, ou comissiva por omissão. Vamos invadir um pouquinho a área lá do professor de geral que vai vir falar disso aqui. Né? O que são os crimes omissivos próprios? São aqueles em que o tipo penal descreve uma omissão. Por exemplo, omissão de socorro. O tipo penal descreve uma omissão. Não é o caso aqui. O tipo penal no homicídio, ele descreve uma ação, matar. O omissivo impróprio é aquele em que, embora o tipo descreva uma ação, ele pode ser praticado por omissão, através de uma omissão. Esse é o chamado crime comissivo por omissão. O homicídio é assim, admite a forma comissiva por omissão. Desde que, nos termos daquele artigo 13, parágrafo 2º, o agente tem o dever jurídico de evitar o resultado. Aí ele pode ser autor do crime comissivo por omissão. Por exemplo, gente, a mãe tem o dever ou não de evitar a morte do filho? Tem o dever. A mãe tem o dever de evitar a morte do filho. Suponham esse exemplo, né? A mãe, querendo matar o filho, ela não tem coragem de afogá-lo na pia, na banheira, sei lá. Então ela diz assim, não alimento mais, até que ele morra. E a criança morre. Ela praticou uma ação ou uma omissão? Uma omissão, deixou de alimentar. Ela tem o dever jurídico de evitar o resultado morte. Ela pratica crime de homicídio na forma omissiva, né? Omissiva imprópria ou comissiva por omissão. O salva-vidas tem o dever jurídico de evitar o afogamento do banhista. E ele diz, olha, não gosto daquele sujeito, está se afogando lá? Pronto, é a chance que eu tenho de matá-lo omissivamente, de forma omissiva. E ele deixa morrer. O médico tem o dever de evitar a morte do paciente. E ele deixa de dar o tratamento que salvaria o paciente. Ele pratica crime de homicídio na forma omissiva e assim por diante. Tá ok? Então, forma livre, também admitindo tanto a ação como a omissão. Tudo bem? Na outra linha. Consumação. Dois pontos. Trata-se de crime material. Vírgula. Pois ele se consuma quando ocorre o resultado morte. Pois ele se consuma quando ocorre o resultado morte. Ponto. Antes da gente prosseguir, né? Outra noção. Eu falei crime material. Os crimes podem ser quanto à consumação materiais, formais ou de mera conduta, né? O crime material é aquele que só se consuma quando ocorre o resultado. E o resultado no crime de homicídio é morte, né? O crime formal, não precisa anotar, é aquele que se consuma independentemente do resultado, e o crime de mera conduta é que ele nem tem resultado. Né? Não existe resultado. Né? Muito bem. Crime material, o homicídio, sem dúvida nenhuma, ocorre quando há o resultado morte. Tá ok? Agora vem um problema. O que é morte? Né? Na outra linha. Distinguem-se a morte clínica e a morte encefálica. Ponto. Morte clínica é a cessação irreversível
Morte clínica é a cessação irreversível da respiração e dos batimentos cardíacos. Ponto. A morte encefálica vírgula, que pode preceder a morte encefálica, que pode preceder a morte clínica, vírgula, é a cessação irreversível, dos impulsos cerebrais. Ponto. Para o nosso direito, vírgula, a morte ocorre. Abram parênteses. E o homicídio se consuma, fechem parênteses, quando se verifica a morte encefálica. Vírgula. Independentemente da morte clínica. Ponto. Nesse sentido, vírgula, a lei de remoção de órgãos para transplantes, entre parênteses, lei 9434/97. Vírgula. Em seu artigo 3º, vírgula, autoriza a remoção de órgãos quando constatada a morte encefálica. Vírgula. Antes da morte clínica. Tá ok? Então, nós vimos que o homicídio, vamos entender, o homicídio é crime material. A sua consumação exige o resultado morte. Em que momento se dá esse resultado morte? É uma questão que sempre se discutiu, né? Hoje, depois desta lei, no nosso direito ficou pacificada. A morte é a morte encefálica. O que quer dizer? O cérebro parou de funcionar irreversivelmente. Se nós fizermos o eletroencefalograma, parece uma linha reta, não tem impulsos cerebrais, aqueles impulsos do cérebro, tá ok? A pessoa pode estar respirando, pode estar com o coração batendo e pode continuar longamente ainda assim, né? Ser mantida respirando com o coração, com os batimentos cardíacos. Vamos supor, gente, que o sujeito atira na vítima, a vítima é levada para o hospital, se constata a morte encefálica, mas durante longo tempo a vítima ainda está lá respirando e com o coração batendo. O agente responde por homicídio tentado ou consumado? Por homicídio consumado. A morte encefálica consumou o crime de homicídio, tá? Ainda que não tenha ocorrido a morte clínica. Por isso que a lei de transplantes ela diz, bom, tendo sido constatada, né? E há um procedimento para constatar que está para ser mudado agora. Tendo sido constatada, nos termos que ela prevê, a morte cerebral,
já pode retirar os órgãos da pessoa para fazer transplante. Não se estará matando a pessoa. A pessoa já morreu. Tá claro? Muito bem, então esse é o momento da morte, esse é o momento da consumação do homicídio. Na outra linha. A tentativa é possível. Vírgula. Ocorrendo quando? Vírgula. Iniciados os atos executórios, vírgula. A morte não ocorre por circunstâncias alheias à vontade, por circunstâncias alheias à vontade do agente. Por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ponto. Tá ok? Na outra linha. A tentativa de homicídio que deixa lesões na vítima é chamada de tentativa cruenta. A tentativa de homicídio que deixa lesões na vítima é chamada de tentativa cruenta. Ponto. Aquela que não deixa lesões é chamada de tentativa branca ou incruenta. Aquela que não deixa lesões é chamada de tentativa branca ou incruenta. Tá? Vejam, vamos supor, eu quero matar alguém, pego o meu revólver e atiro nessa pessoa. Eu firo essa pessoa, mas ela é socorrida e é salva, sobrevive. Eu respondo por tentativa de homicídio na forma de tentativa cruenta. Cruento quer dizer aquilo que causa sofrimento, né? Cruento é o que faz sofrer, causa dor. Cruenta porque ela ficou ferida, né? Agora vamos supor que eu, com a minha maravilhosa pontaria, né? Eu disparo o meu revólver inúmeras vezes, acabo com a munição do meu revólver e não acerto um tiro, né? Só sobrou susto na vítima, ela ficou branca, né? Mas não teve nenhum ferimento. Não tem nada a ver a palavra branca, mas essa é chamada de tentativa branca ou incruenta. Tentativa branca é aquela que só deixa a vítima branca, né? Só dá susto. E que susto, né? Mas ela não sofre nenhum ferimento. Ok? Daí, por isso, tentativa incruenta, que não causa sofrimento físico, mas moral causa bastante, né? Agora vem uma questão muito interessante. Na outra linha, observação. Ops. Diferença entre tentativa cruenta de homicídio e lesão corporal, entre parênteses, artigo 129 do CP, fecha em parênteses, consumada. Dois pontos. Objetivamente, vírgula,
as condutas não se distinguem. Ponto. A diferença está no elemento subjetivo, vírgula. Ou seja, vírgula, no dolo do agente. Ponto. Na tentativa de homicídio, o agente tinha dolo de matar. Vírgula, mas não conseguiu. Ponto. Na lesão consumada, vírgula, ele tinha dolo de ferir. E conseguiu. Ponto. A identificação desse dolo é feita através das circunstâncias. A identificação desse dolo é feita através das circunstâncias do fato. Vírgula, como local da lesão, vírgula, número de golpes, vírgula, arma utilizada, vírgula, anúncio da intenção, etc. Tá? Vamos entender isso. Nós temos no Código Penal, ao lado do artigo 121, crime de homicídio, que admite tentativa, inclusive tentativa cruenta, nós temos o artigo 129, que prevê um crime de lesão corporal. Agora, vamos supor que eu agrido alguém a tiros, por exemplo, ou a facadas, e essa pessoa é ferida. Como é que nós sabemos, o que distingue isto, nesta conduta, quando esta conduta será tentativa cruenta de homicídio, quando esta conduta será crime de lesão corporal consumado? Do ponto de vista objetivo, não tem diferença. Alguém agride a vítima e essa vítima sofre lesão. Quer dizer, do ponto de vista objetivo, objetivamente, as condutas são iguais. Só que, em determinadas hipóteses, essa conduta será tentativa cruenta de homicídio. Em determinadas hipóteses, essa conduta será crime do artigo 129, lesão corporal consumado. O que distingue é o elemento subjetivo, não os elementos objetivos. É a intenção, é o dolo. Se eu, ao agredir a vítima, tinha a intenção de matá-la e só ferir, eu respondo por tentativa de homicídio, tentativa cruenta de homicídio. Se eu tinha a intenção só de ferir e ferir, eu respondo por crime de lesão corporal dolosa consumada. Tá ok? Então a diferença está no dolo. Agora, o dolo está na cabeça do agente, né? Como é que eu identifico o dolo? Eu identifico pelas circunstâncias exteriores, isto sim. Por exemplo, o sujeito atirou ou esfaqueou a vítima no peito. É tentativa de homicídio.
Esfaqueou na perna, é lesão corporal. Ele tinha 6 balas no revólver, 10 balas no revólver, e disparou uma vez. Provavelmente é lesão corporal. Disparou 6 vezes, é tentativa de homicídio. Ele usou uma pequena arma, uma pequena faca. Ele usou, possivelmente, é lesão corporal. Usou uma bazuca, é tentativa de homicídio. Vai depender. Ele disse assim, vou te matar. Então é tentativa de homicídio. Ele mesmo anunciou, né? Depende, então, das circunstâncias exteriores do fato que nós vamos identificar qual é o dolo. Mas o que distingue é só o elemento subjetivo. Deu para entender, gente? Tudo bem? Pois não. Só responde pelo que já praticou. Isso. Não, mas veja, na tentativa, o agente não consuma o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Ele não matou porque não conseguiu matar. No arrependimento eficaz, ele não consuma o crime por circunstâncias próprias à sua vontade. Ele não quis matar. Então, aí é que nós vamos ter que distinguir. Ele poderia, vamos supor, ele tinha 10 balas no revólver. Ele deu 2 tiros, feriu a vítima, poderia, e com claro, precisa ver o dolo dele era de matar. Poderia ter prosseguido, não prosseguiu, e eu posso ter o arrependimento eficaz. Ele vai responder por lesão corporal. Só pelo que ele já fez, tá ok? Tudo bem? Tudo bem? Então, joia. Ainda sobre o dolo, última observação. No crime de homicídio, o dolo se bem que eu estou adiantando, mas não tem problema. É chamado de animus necandi. No crime de homicídio, o dolo é chamado de animus necandi. Tá? Na outra linha. Agora vamos falar. Eu adiantei um pouquinho, mas não tem problema. Elemento subjetivo. O homicídio é típico. Na forma dolosa, entre parênteses, artigo 121, caput, vírgula. Parágrafo 1º, vírgula. Parágrafo 2º. E parágrafo 6º. Fecha em parênteses. E também na forma culposa. E também na forma culposa. Entre parênteses, parágrafo 3º. Ponto. Na outra linha. O homicídio doloso em todas as suas formas é da competência do júri. É da competência do júri. Claro. Ponto. Ele só é crime hediondo nas formas qualificadas do parágrafo 2º e do parágrafo 6º. Tá? Entre parênteses, artigo 1º, inciso 1 da lei
8.072/90. Artigo 1º, inciso 1, da Lei 8.072 de 90. Vamos aqui entender, eu vou entrar um pouquinho agora na matéria do professor que vai vir da aula de legislação penal especial. Não é? Vejam, a Constituição previu que determinados crimes tinham que ter um tratamento mais rigoroso. Não é? E ela chamou esses crimes de crimes hediondos. Elas assim, olha, esse tratamento mais rigoroso tem que ser dado obrigatoriamente para 3 crimes. São os 3 T's, né? Tráfico, tortura e terrorismo. Além destes 3 crimes que eu, Constituição, quero que recebam um tratamento mais severo, eu permito que a lei ordinária preveja outros crimes que vão receber esse mesmo tratamento mais severo. A lei que vai dizer quais são esses crimes é a chamada Lei dos Crimes Hediondos, a Lei 8.072 de 90. Tá? Por isso que os crimes, os 3 T's, como eu chamei, tráfico, terrorismo e tortura, são chamados de crimes equiparados aos hediondos. Quem é que equipara esses crimes aos hediondos? A própria Constituição. Esses 3 aqui, eu exijo que tenham um tratamento rigoroso, os 3 T's. E a lei ordinária vai dizer quais são os outros. Essa lei veio em 90, a Constituição é de 88, a lei veio em 90 e trouxe uma relação. Olha, além daqueles 3 que a Constituição já disse que vão ser mais severamente tratados, esta relação do artigo 1º também vai ter esse tratamento severo. Estes são os crimes hediondos. O inciso 1º fala do homicídio, né? Não é todo homicídio que é crime hediondo. O homicídio simples não é hediondo. O que é hediondo é o homicídio qualificado. E só ficou qualificado, entrou depois do assassinato, do homicídio da atriz Daniela Pérez. Antigamente, originalmente, não estava o homicídio qualificado na lei dos crimes hediondos. Depois que a Daniela Pérez foi morta, o legislador resolveu, né? A morte, o homicídio qualificado das outras vítimas não era hediondo. Depois da Daniela Pérez ficou, né? Tá ok? Então o homicídio qualificado é crime hediondo, o homicídio simples não é. Tá legal? Muito bem. Vocês vão estudar a Lei dos Crimes Hediondos em Direito Penal, Legislação Penal Especial. Na outra linha, homicídio privilegiado. Entre parênteses, artigo 121, parágrafo 1º. Na outra linha. Privilégio é uma circunstância que diminui a gravidade da conduta. Vírgula. Razão pela qual o legislador prevê uma causa de diminuição de pena. Ponto. No caso do homicídio, essa redução é de 1/6 a 1/3. É de 1/6 a 1/3. Ponto. Embora a lei afirme que nessas hipóteses o juiz pode reduzir a pena, vírgula, é pacífico o entendimento
é pacífico o entendimento de quê? Vírgula. Caso os jurados reconheçam o privilégio, é pacífico o entendimento de que, caso os jurados reconheçam o privilégio, o juiz de direito é obrigado a fazer a redução. Vírgula. Cabendo-lhe apenas dosá-la entre o mínimo e o máximo. Tá ok? Vamos entender. E aqui, antes da gente prosseguir, eu queria já recordar alguns conceitos, né? Privilégio é causa de diminuição de pena. O que quer dizer causa de diminuição de pena? O juiz vai pegar a pena entre o mínimo e o máximo que a lei prevê e vai pegar aquela pena e vai reduzir. Aqui, no caso, redução de 1/6 até 1/3. O juiz vai optar entre o mínimo de 1/6, o máximo de 1/3 ou uma fração intermediária. Tá ok? Isso é causa de diminuição de pena. Ao lado disso, nós temos as causas de aumento de pena, em que o juiz vai pegar a pena do tipo simples e aumentar, por exemplo, de 1/6 a 1/3. E depois nós vamos ter as qualificadoras. Gente, vamos, se alguém depois quiser anotar, qual é a diferença entre causa de aumento de pena e qualificadora? Nós vamos falar daqui a pouco do homicídio qualificado, né? Na qualificadora, quando o legislador prevê uma qualificadora, ele prevê uma pena própria para aquela conduta diferente da forma simples. Por exemplo, no homicídio. Homicídio simples, pena 6 a 20 anos. Homicídio qualificado, pena 12 a 30 anos. Então, qualificado é o crime que tem pena própria mais severa, com mínimo diferente e máximo diferente. Causa de aumento de pena, não. Causa de aumento de pena, o legislador pega a pena da forma simples e manda o juiz aumentar. Por exemplo, a pena é de 4 a 12 anos. E na causa de aumento de pena, vamos supor, é aumentada de 1/6 a 1/3. Pega aquela pena e aumenta. Tá ok? Isso nós vamos voltar a falar. Agora aqui, o homicídio em algumas circunstâncias será privilegiado. Nós vamos ver, são 3 circunstâncias que vão tornar a conduta menos reprovável para o legislador. E ele vai prever, então, nessas hipóteses de privilégios, uma redução de pena de 1/6 até 1/3. Né? Agora, o artigo 121, parágrafo 1º, diz assim, o juiz pode reduzir a pena, dando a entender que ele não é obrigado. Ele reduz se acordou bem naquele dia, estava gentil, então a ré é uma moça bonita, né? Então aí ele reduz. Se o réu é aquele mal encarado, ele acordou de mal, ele não reduz. Não, não é assim. Deve-se entender, o juiz deve reduzir a pena quando o privilégio estiver reconhecido pelos jurados. Vamos lembrar que no tribunal do júri, que vocês vão estudar, no tribunal do júri, os jurados julgam os fatos, os jurados leigos, as pessoas do povo, os 7 jurados, julgam os fatos. Matou ou não matou? Houve ou não legítima defesa? Né? Isso é fato, eles que julgam. Os privilégios, as circunstâncias que configuram os privilégios, né, são fatos. E quem reconhece ou deixa de reconhecer os privilégios são os jurados. Quem fixa a pena é o juiz de direito, é o juiz togado, porque isso é matéria jurídica. O jurado não sabe direito, ele é leigo, né? Ele não sabe estipular pena. Pena é matéria jurídica. Então, se os jurados, quando julgaram os fatos, reconheceram que havia uma circunstância que configura privilégio, o juiz, na hora de fixar a pena, é obrigado a considerar aquilo e a reduzir a pena. Não é que ele pode reduzir, ele deve reduzir. Agora, qual é o critério, qual é a liberdade que ele tem? Ele tem a liberdade de dosar essa redução. Dar o mínimo, dar o máximo, ou dar, como eu disse, uma fração intermediária. Mas não é que ele pode, ele deve fazer. Tá ok? Muito bem. Então vamos ver quais são as circunstâncias que configuram o privilégio. São essas aqui do parágrafo 1º, né?
Primeira. Motivo de relevante valor social. 2 pontos. O agente objetiva atender ao interesse de uma coletividade. O agente objetivo atender ao interesse de uma coletividade. Ponto. Exemplo. Todos os autores vão dar os mesmos exemplos. Exemplo. Matar um ditador sanguinário. Ou o estuprador que aterroriza as mulheres do bairro. Ou matar o traidor da pátria. Ponto. Então, primeira hipótese é essa. Homicídio menos grave, redução de pena para aquele que atua querendo atender o interesse, não é por egoísmo, ele mata para atender o interesse de uma coletividade. Pode ser, essa coletividade pode ser o país inteiro, pode ser o bairro. Por exemplo, matar o ditador sanguinário. O sujeito foi matar o Hitler, né? Diminui a pena. Matar o estuprador, o justiceiro, o bandido que está aterrorizando uma comunidade. Agora, a segunda causa. 2. Motivo de relevante valor moral. Motivo de relevante valor moral. 2 pontos. O agente busca satisfazer um interesse pessoal, vírgula, o qual é aprovado pelo comum das pessoas. Pelo comum das pessoas, vírgula. Pela chamada, aspas, moralidade média. Fechem aspas. Ponto. Exemplo. O pai mata o estuprador de sua filha. Ou o traficante que viciou o seu filho. Ponto. Vamos fazer 5 minutinhos e voltamos. Tá ok? Tá na hora. Só. Não existe homicídio culposo privilegiado.